Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio. E aí, tudo certo com vocês, pessoal? Galera, hoje nós vamos tratar da edição extraordinária do informativo número 19 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 17 de julho de 2024. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos, que é você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar o seu comentário aí pra gente no Spotify e no YouTube com críticas e sugestões, nem que seja com emoji, para as plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. E pessoal, e também na descrição do vídeo tem um link para o nosso site, que é www.aretejus.com.br, para você comprar o nosso curso agora, curso de Direito Processual Civil em Alta Performance, com o professor Marcelo Fortuna, que nós fizemos um curso bem aprofundado de processo civil para os concursos de magistratura, Ministério Público, para delegado, para defensoria pública e para procuradorias, também para cartório e registradores. Pessoal, e também, galera, nós temos o curso de humanística para o Exame Nacional da Magistratura. Então, vamos lá? Informativo do STJ, edição extraordinária número 19. Direito Constitucional, Direito Tributário. Resumo. Não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia. Processo. Agravo interno no recurso especial número 1.992.751 do Ceará, julgado em 10 de junho de 2024. Inteiro teor. O Tribunal de Origem entendeu que os valores recebidos pelas dependentes da contribuinte a título de pensão alimentícia configurariam um acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda. Contudo, no julgamento da ADI número 5.422 do Distrito Federal, ao apreciar o tratamento tributário conferido pela legislação federal aos alimentos e pensão alimentícia oriundos do direito de família, o STF deu ao artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.713 de 1998, aos artigos 4º e 46 do anexo do Decreto nº 9.580 de 2018 e aos artigos 3º, caput, parágrafo 1º e artigo 4º do Decreto-Lei nº 1.301 de 1973. Interpretação conforme a Constituição Federal para afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família, percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias. No referido julgamento, levando em consideração a Emenda Constitucional número 64 de 2010, que alterou o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 para introduzir a alimentação como direito social. Ressaltou-se que os alimentos se destinam a assegurar a manutenção da dignidade da pessoa humana com base na solidariedade, sendo considerados como direito social, e que é incompatível com a Constituição considerar os alimentos como um acréscimo patrimonial. Assim, o imposto de renda não deve incidir sobre verbas indenizatórias ou sobre verbas utilizadas para garantir o acesso ao mínimo existencial, mas sobre valores que se caracterizem como um aumento patrimonial. Os alimentos são destinados a satisfazer as necessidades mais básicas de um indivíduo que, sem aquela prestação, não poderá prover seu próprio sustento. Assim, é parcela que assegura a dignidade da pessoa humana por meio do mínimo existencial, integrando o rol de direitos da personalidade com todos os consectários próprios. Nesse sentido, assim como qualquer outra atividade estatal, o exercício do poder de tributar outorgado ao Estado deve ocorrer de forma que não comprometa a fruição dos direitos fundamentais dos cidadãos em sua plenitude, incidindo apenas sobre aqueles valores que revelem alguma manifestação de riqueza, ou seja, sobre os ingressos que guardam relação com a ideia de acréscimo ou ganho patrimonial, excluídos aqueles destinados à sobrevivência e garantia das necessidades básicas do sujeito passivo da obrigação tributária. Direito administrativo, direito constitucional. Resumo. A penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão expressa de retroatividade da lei mais benéfica.
Processo, recurso especial número 2.103.140 do Espírito Santo, julgado em 4 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia tem origem na discussão sobre a extensão que deve ser dada às normas constitucionais estampadas no artigo 5º, inciso 36 e 40 inciso 50, de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, refletidas também na lei de introdução às normas do direito brasileiro, e que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No caso, o tribunal a qual seguiu o entendimento de que o ato normativo posterior mais benéfico é aplicável no direito administrativo sancionador e aplicou retroativamente valor reduzido da pena de multa. Sobre o tema, a jurisprudência da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, admite a possibilidade de retroação de lei mais benéfica nos casos que envolvem penalidades administrativas, por compreender que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República estaria princípio geral de direito sancionatório. Entretanto, no julgamento do tema número 1199, o Supremo Tribunal Federal, STF, apontou a necessidade de interpretação conjunta dos incisos 40 e 36 do artigo 5º da Constituição Federal, devendo existir disposição expressa na legislação para se afastar o princípio do tempus regit actum, porque a norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do favor libertatis, peculiaridade inexistente no direito administrativo sancionador. Tal entendimento, inclusive por se tratar de precedente obrigatório, já vem sendo aplicado por esta Corte quanto aos processos envolvendo as demandas relacionadas à improbidade administrativa. Aliás, com interpretação restritiva quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230 de 2021. Nesse contexto, não se mostra coerente com o entendimento do STF que se aplica o postulado da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a mera redução do valor de multa administrativa, portanto, muito mais brandos, e, por outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio das demandas de improbidade administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave, com consequência que chegam a se equiparar às do direito penal. É importante lembrar que, em consonância com o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal da Constituição da República, o artigo 6º da linha de dispõe que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, esclarecendo em seu parágrafo 1º que reputa-se ato jurídico perfeito já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Assim, a penalidade aplicada conforme o ato normativo vigente à época da infração constitui ato jurídico perfeito, não tendo, inclusive, eventual e posterior discussão na esfera judicial o condão de afastar a perfeição daquele ato, consubstanciada na esfera administrativa, com o encerramento de seu ciclo de formação. Desse modo, considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas pretéritas. Direito administrativo e direito econômico. Resumo. É possível a acumulação da condenação judicial por danos morais coletivos com as sanções administrativas fixadas em desfavor do agente infrator que celebra acordo de leniência com o CAD. Agravo interno no recurso especial número 2.013.053 do Distrito Federal, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em saber se a condenação judicial por danos morais coletivos, em demanda civil, configura bis in idem com as sanções administrativas aplicadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, em virtude da celebração de acordo de leniência. Em abstrato, embora a multa administrativa aplicada pelo CAD, na forma da Lei nº 12.529 de 2011, tenha função punitiva e repressiva, aproximando-se, neste aspecto, do viés íncito à condenação pelo pagamento do dano moral coletivo, não há coincidência total entre os fundamentos jurídicos que amparam os institutos, pelo que inexiste, necessariamente, bis in idem na aplicação de ambas as sanções, a multa administrativa e o dano moral coletivo.
A primeira, a multa, é restrita ao âmbito de atuação do CAD. Pode ser aplicada até como forma de prevenir infrações à ordem econômica, isto é, prescinde de dano em si e ostenta balizas próprias, valor máximo e mínimo, base de cálculo e dosimetria particulares, etc. Artigos 36 a 45 da Lei nº 12.529 de 2011. A segunda sanção, o dano moral coletivo, por sua vez, é aplicada no âmbito judicial. Reclama o efetivo dano a valores fundamentais da sociedade e é liquidada pelo órgão julgador por meio de parâmetros distintos, extensão do dano, conduta e condições específicas do ofensor, proporcionalidade e emprego do método bifásico. É bem verdade que, embora não exista essa coincidência em tese entre as sanções administrativa e civil, seria possível imaginar que o acordo de leniência abarcasse ou alcançasse como resultado a reparação integral do dano, hipótese em que, se fosse admitida, em paralelo, a persecução civil do dano moral coletivo, poderia realmente haver violação ao princípio acima citado, non bis in idem, e ainda da boa-fé e da segurança jurídica. Acontece que, na hipótese, em razão da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível revisitar o conteúdo do acordo de leniência, providência indispensável para se concluir haver, no caso concreto, a condição mencionada no parágrafo anterior. Nem é possível concluir, só pela exegese da lei em abstrato, que o fim buscado com a perseguição do dano moral coletivo, reparação da lesão à coletividade, foi de alguma forma alcançado com a entabulação do acordo de leniência em exame. Por este último foi firmado na forma da Lei nº 12.529 de 2011, que prescinde da reparação do dano para sua assinatura. Ademais, quanto às alterações promovidas pela Lei nº 14.470 de 2022, o diploma não excluiu a possibilidade de se perseguir o dano moral coletivo em relação àquele favorecido pelo acordo de leniência, em primeiro lugar, porque o legislador, podendo, não previu expressamente como efeito do acordo a obtenção de imunidade civil, total ou parcial. Observe-se que a nova lei garantiu uma série de benefícios a quem tenha celebrado o acordo de leniência, como o ressarcimento simples no lugar do em dobro, artigo 47, parágrafo 2º, e a exclusão da responsabilidade solidária, artigo 47, parágrafo 3º. Isto é, quando quis, o legislador foi expresso ao estabelecer os benefícios automáticos decorrentes da entabulação do acordo de leniência. Em segundo lugar, porque a previsão do caput do artigo 47 da Lei nº 12.529 de 2011 não pode ser considerada como indicativo de que contra o beneficiado com o acordo de leniência, apenas o dano material poderia ser buscado para tutelar os interesses individuais ou individuais homogêneos. A uma, porque o referido dispositivo, artigo 47, caput, não tem relação com as situações em que tenha sido ou não firmado qualquer acordo de leniência, nem estabelece efeitos quanto a elas, mas serve apenas para reforçar a possibilidade em geral de defesa particular dos interesses individuais, private enforcement, independentemente da existência ou do resultado do processo administrativo. As duas, porquanto, o dispositivo ainda convive de maneira harmônica com o artigo 1º, inciso 4 e 5 da Lei nº 7.347 de 1985, Lei da Ação Civil Pública, a qual continua a autorizar expressamente o ajuizamento de ação de responsabilidade por dano moral causado a qualquer interesse difuso ou coletivo ou por infração da ordem econômica, como no caso. Além do mais, ao se permitir a possibilidade de acumulação da condenação por danos morais coletivos com as sanções administrativas fixadas em desfavor do agente infrator que celebra o acordo de leniência com o CAD, não se esvazia o programa de leniência, já que este preserva vários outros benefícios, afasta ou mitiga a punição administrativa, garante a reparação simples e não em dobro, exclui a responsabilidade solidária, pode implicar o impedimento de oferecimento de denúncia no âmbito criminal ou a extinção da punibilidade. Direito administrativo, direito processual civil, resumo. Aplica-se a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam a orientação do Ministério da Saúde, retirando do paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alcançar as consequências normais que dele se poderia esperar.
Processo. Recurso especial número 1.985.977 do Distrito Federal, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. Trata-se, na origem, de ação indenizatória em face de ente público, alegando danos que lhes foram causados em decorrência da falha na prestação do serviço público de saúde, haja vista a morte de bebê prematuro. No caso, o bebê nasceu com 29 semanas de idade gestacional e permaneceu internado na UTI neonatal, tempo em que precisou de tratamento intensivo com ventilação mecânica e antibioticoterapia, diante da gravidade de sua condição de saúde, já com 9 meses de vida, precisou de atendimento médico de emergência, após apresentar febre intensa, tosse seca e vômitos. Os pais o levaram para uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, UPA, onde ele recebeu, inicialmente, a classificação de risco muito grande. Contudo, o infante não foi internado e apenas lhe foi prescrito medicamento sem efeito antibiótico ou anti-inflamatório. Em seguida, quando estava em casa, o bebê continuou a apresentar os mesmos sintomas e, novamente, precisou de atendimento médico de emergência. Retornando ao hospital, a equipe de profissionais diagnosticou o caso com pneumonia bacteriana, prescreveu tratamento com medicamento antibiótico e concedeu alta médica. Na residência da família, o bebê dormiu na madrugada do dia seguinte, mas não acordou novamente. A Corte Estadual, embora pontuando expressamente que a equipe médica não seguiu a orientação de internação emanada pelo Ministério de Saúde para crianças com diagnóstico de pneumonia e com histórico de doença de base debilitante, como, no caso, criança prematura de 29 semanas e que possuía displasia broncopulmonar, culminou por reformar a sentença de procedência do pleito, sob o entendimento de não ter havido comprovação de falha no serviço ou nexo de causalidade entre as condutas empregadas no atendimento médico e a morte da criança. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a disposição do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, pois, inequivocadamente, a situação se amolda à hipossuficiência probatória de que trata o referido dispositivo de lei. A primeira turma, no âmbito do agravo do recurso especial número 1.723.285 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Sérgio Kukina, já havia concluído pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora. É cabível a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada a situação de hipossuficiência técnica da parte autora. Agravo interno no agravo do recurso especial número 1.723.285 do Distrito Federal. Relator ministro Sérgio Kukina, primeira turma, julgada em 23 de fevereiro de 2021. O ente público possuía o dever de comprovar que a morte do bebê não seria fruto da ausência de internação no momento em que detectou a pneumonia bacteriana, especialmente quando considerada a orientação assentada pelo Ministério da Saúde sobre a necessidade de internação das crianças portadoras de doença de base debilitante, displasia broncopulmonar, perfil no qual se encaixava o pequeno paciente. Com base na teoria da perda de uma chance, seu infante, diagnosticado com pneumonia bacteriana pela equipe médica, tivesse sido oportunamente internado na unidade hospitalar, sua morte poderia ter sido evitada, acaso providenciado o monitoramento médico de que necessitava em razão de sua grave condição de saúde. A respeito da mencionada teoria, no âmbito da responsabilidade civil por erro na prestação de serviços médicos hospitalares, vale destacar a seguinte lição. Embora não haja prova do nexo causal entre a ação e o dano, o defeito na ação médica reduziu as expectativas, cura, melhores condições de sobrevida, tratamento menos doloroso. A responsabilidade é pela perda dessa oportunidade a ser indenizada segundo o regime da perda de uma chance. Legislação, Código de Processo Civil, artigo 373, parágrafo 1º. Direito administrativo. Resumo.
O exercício de eventual substituição do titular de cargo comissionado por servidora gestante confere-lhe somente o direito à retribuição pecuniária correspondente e proporcional aos dias em que tem efetivamente realizado a substituição. Processo. Agravo interno, recurso de mandado de segurança número 65.059 do Mato Grosso, julgado em 4 de junho de 2024. Inteiro teor. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 842.844, RG, Repercussão Geral de Santa Catarina, tema número 542 do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese. A trabalhadora gestante tem o direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Na hipótese, o que se busca é a estabilidade gestacional, garantida constitucionalmente, mas especificamente se há direito líquido e certo à servidora à remuneração adicional, além da remuneração como ocupante de cargo efetivo, percebida unicamente em decorrência do exercício temporário, provisório ou precário da eventual substituição da titular do cargo em comissão, também gestante em gozo de licença gestante. Não há discussão, portanto, acerca do regime jurídico, mas da natureza da retribuição pecuniária pelo exercício em substituição de cargo comissionado, por conta da existência de alguma hipótese de afastamento do seu titular, como no caso de licença maternidade. Nesse sentido, o exercício eventual de substituição de titular de cargo comissionado confere expressamente, por disposição legal, o direito única e exclusivamente à remuneração correspondente e proporcional aos dias em que tem efetivamente havido a substituição, sendo a retribuição devida pelo efetivo exercício, não apenas pela titularidade do cargo. Dessa forma, afronta o princípio da boa-fé objetiva, assim como da eticidade, probidade e lealdade, a pretensão de, a posteriori, visar o recebimento dos valores referentes ao cargo em comissão por conta do nascimento de seu filho no período em que substituía a titular afastada em licença maternidade. Ademais, tal situação imputaria o ônus triplo e indevido à administração, que teria que arcar o valor do cargo em comissão a titular do cargo, a sua substituta, além de prover novo substituto para o cargo de direção e assessoramento, não sendo essa a finalidade estabelecida na norma que rege a substituição temporária e precária de titular de cargo em comissão. Ressalte-se que eventual compreensão em sentido oposto, além de desvirtuar todo o sistema normativo, que prevê a possibilidade de designação de substituto eventual aos titulares de cargos de assessoria e direção, com direito à percepção apenas do valor correspondente ao período efetivamente substituído, seria um desestímulo à administração em designar mulheres grávidas ou, por analogia, pessoas com alguma comorbidade, já que haveria o risco de prejuízo ao erário em ter que arcar com um adicional não previsto em lei, em caso de afastamento também do substituto. Direito administrativo. Resumo. O servidor público não possui direito adquirido a regime ou forma de cálculo de rendimentos, desde que não acarrete de excesso remuneratório, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Processo. Agravo interno, recurso especial número 1.459.921 do Ceará, julgado em 20 de maio de 2024. Inteiro teor. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Recursos Humanos de Universidade Federal, objetivando a determinação para que a autoridade impetrada se abstivesse de proceder a mudanças da sistemática de pagamento da vantagem decorrente da aplicação do artigo 192, inciso 2 da Lei 8.112 de 1990, mantendo o critério do cálculo da vantagem sobre a diferença entre a última classe da carreira dos impetrantes, professor titular, situação em que se aposentaram, e o da classe imediatamente anterior na época da aposentadoria, qual seja, professor adjunto 4. O entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, contudo, é no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico,
tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, recurso extraordinário número 563.965 do Rio Grande do Norte, relatora ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno. E agravo interno RMS número 53.707 do Distrito Federal, relator ministro Francisco Falcão. Direito Civil, Direito Tributário. Resumo: a sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei nº 406 de 1968. Processo PUIL 3.608 de Minas Gerais, julgado em 28 de fevereiro de 2024. Código Civil. Legislação. Código Civil, artigos 966, 983, 997, 1007 e 1008. Decreto-Lei nº 406 de 1968, artigos 9º, parágrafos 1º e 3º. Direito Processual Civil. Resumo: nos casos em que a deliberação do Superior Tribunal de Justiça se limita à apreciação da conformidade de certo julgado com algum dos temas de repercussão geral, a análise se restringe a verificar apenas a incidência ou o afastamento de determinado tema, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal, não se realizando análise da matéria sob a ótica infraconstitucional em cotejo com a jurisprudência deste tribunal. Processo: embargos de declaração, desembargos de declaração, desembargos de declaração no agravo interno, no recurso extraordinário, desembargos de declaração no agravo interno, nos embargos do agravo do recurso especial número 871.119 de Minas Gerais, julgado em 10 de junho de 2024. Inteiro teor. No tema número 1199, o Supremo Tribunal Federal afirmou de modo expresso a irretroatividade geral das novas disposições da Lei nº 14.230 de 2021, ressalvando apenas a hipótese de retroação aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Não obstante, tem sido amplo o número de pedidos feitos pelos particulares que são partes nos processos em que apurados os atos de improbidade administrativa, veiculando alegações adicionais acerca da retroatividade nos desdobramentos dos recursos extraordinários, advogando a incidência não somente das teses, mas também de outros entendimentos que esperam fazer prevalecer, ainda que não abordados no precedente vinculante em questão. É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que a presença do dolo específico do agente não foi afirmada pelas instâncias ordinárias, nos quais os combativos advogados passaram a pleitear a aplicação do que entendem decorrer da nova lei de improbidade administrativa, mesmo em autos de cujos recursos especiais não se chegou a conhecer. Como no caso analisado em que não houve juízo de mérito do recurso especial interposto em ação por ato de improbidade administrativa e que não se trata de ato improbo praticado na modalidade culposa, afastando a subsunção estrita da hipótese da incidência do tema número 1199 do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, vale dizer que todas as considerações feitas nesse contexto limitam-se à realização de verdadeira distinguixe, de modo a dar às partes resposta jurisdicional completa sobre a impossibilidade de que o tema número 1199 socorra suas pretensões, quando não contidas nos limites das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, nas quais houve uma única hipótese de retroação. Nos casos em que a deliberação do Tribunal Superior se limita à apreciação da conformidade de certo julgado com algum dos temas de repercussão geral, ou, como no caso, se dá sobre a inviabilidade da aplicação do tema número 1199, não se realiza análise da matéria sob a ótica infraconstitucional. Em cotejo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria, a análise se restringe a verificar se, nos termos definidos pelo STF, está correta ou não a incidência ou o afastamento de determinado tema.
É por essa razão que a aplicação das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa pelas turmas de direito público, ao apreciarem o mérito dos recursos que são a ela submetidos, ainda que levem em consideração as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, tema número 1199, é diversa e mais ampla, pois contempla a própria interpretação da lei federal. Em contrapartida, no exame de viabilidade de recurso extraordinário, nada pode o tribunal de origem apreciar senão a aderência entre o acórdão recorrido e as teses fixadas no tema da repercussão geral. Destaque-se ainda a impossibilidade de se ampliar, no juízo de viabilidade do recurso extraordinário, o que fixou o STF no tema número 1199, por exemplo, a fim de alcançar as condutas não mais previstas na atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, em razão de eventual atipicidade superveniente, haja vista as amarras constantes do artigo 1030 do Código de Processo Civil. Direito Processual Civil. Resumo. A extinção da ação popular por perda de objeto decorrente da satisfação da pretensão do autor, enseja a condenação da parte réu ao pagamento de honorários, uma vez reconhecido que esta deu causa à propositura da demanda. Processo. Recurso especial número 2.137.086 do Pará, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a definir se a extinção da ação popular por perda de objeto, decorrente da satisfação da pretensão do autor no curso do processo, pode ensejar a condenação da parte réu ao pagamento de honorários. Sobre o tema, o Tribunal de Origem consignou que deve-se observar, para fins de fixação de honorários em sede de ação popular e ação civil pública, a simetria, a fim de afastar a interpretação no sentido de que apenas o autor que é dispensado o pagamento de custas e honorários, salvo comprovada má-fé. Contudo, o entendimento de que, pelo princípio da simetria, o artigo 18 da Lei nº 7.347, de 1985, também beneficia a parte ré da ação civil pública, não pode ser aplicado no processo instaurado por ação popular. Isso porque o artigo 12 da Lei nº 4.717, de 1965, contém regra específica acerca do ônus da sucumbência, impondo expressamente a condenação da parte ré a custas e honorários sempre que vencida da demanda. Note-se que há julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, como o recurso especial número 1.986.814 do Paraná, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgada em 4 de outubro de 2022, aderindo ao entendimento de que, mesmo no caso de ação civil pública proposta por associações, deve haver a condenação da parte réu ao pagamento de honorários, como forma de estimular a participação da sociedade civil no processo coletivo. Nesse sentido, o artigo 12 da Lei nº 4.717, de 1965, deve ser interpretado nos seus estritos termos, isso porque isentar a parte ré da ação popular da obrigação de pagar honorários ao advogado da parte autora pode funcionar como um contra-estímulo à participação do cidadão que, de alguma forma, precisa remunerar o advogado que o representa. Desse modo, embora esta Corte admita a aplicação, por analogia, do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública em favor da parte autora da ação popular, não isenta a parte ré do pagamento da verba sucumbencial. E isso, inclusive, quando se reconhece que a parte ré da ação popular deu causa à propositura da demanda, extinta por perda de objeto decorrente da concessão de tutela provisória. Direito Processual Civil. Resumo. Se as partes autoras dos processos selecionados em incidente de resolução de demandas repetitivas não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é em posição do princípio do contraditório. Recurso especial número 1.916.976 de Minas Gerais, julgado em 21 de maio de 2025. Inteiro teor. O juiz de equidade do qual se valerá o magistrado ACO para fixar o valor dos honorários, atrelar-se aos elementos concretos da causa aptos a justificar cada um desses critérios. Isso se dá pelo fato do parágrafo 3º do artigo 20 trazer elementos que, em uma primeira leitura, revelam-se factuais. Item A. Grau de zelo do causídico. A linha B. Lugar da prestação de serviço. A linha C. A natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido no serviço.
não tendo o julgador recorrido a nenhuma dessas balizas, nem ter sido quaisquer considerações quanto a elas, é dever do causídico provocar a integralização da lide mediante a oposição de embargos declaratórios. Inexistindo tal providência, esta Corte não poderá proferir qualquer exame quanto aos honorários fixados, pois o exame da exorbitância ou da irrisoriedade do valor pressupõe a observância dos critérios fáticos delineados no parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973. Ressalte-se que tal raciocínio será inaplicável às hipóteses nas quais o julgador se ateve às circunstâncias elencadas no citado parágrafo 3º e consignou todos os elementos fáticos dos quais se valeu para julgar. Contudo, quando da aplicação da equidade, não os valorou, nem os apreciou de forma correta. Nesse caso, estando os fatos corretamente descritos na decisão recorrida, mas desde que mal valorados, poderão sim ser revistos por esta Corte Superior, pois a mera aferição da ocorrência de um determinado fato incontroverso e necessário ao julgamento da demanda não constitui reexame probatório, mas sim revaloração da prova. Quanto ao ponto, esta Corte Superior já definiu que o afastamento excepcional do óbice da súmula número 7 do STJ para permitir a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o montante fixado se revelar irrisório ou excessivo, somente poderá ser feito quando o tribunal acó expressamente indicar e valorar os critérios delineados nas alíneas A, B e C do parágrafo 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973. Ressalte-se, ademais, que o valor da causa, por si só, não é elemento hábil a propiciar a qualificação do quantum como ínfimo ou abusivo, para fins de revisão da verba honorária fixada na origem. Recurso especial número 1.417.906, São Paulo. Relator ministro Mauro Campbell Marques. Relator por acordo ministro Herman Benjamin, segunda turma. Direito processual civil, direito tributário. Resumo. É possível o uso de ferramenta denominada teimosinha, que é a reiteração automática e programada de ordens de bloqueio de valores para pesquisa e bloqueio de bens do devedor, porquanto confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória. Processo. Agravo interno, agravo recurso especial número 2.422.483, São Paulo, julgado em 22 de abril de 2024. Inteiro teor. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, SISBAJUDE, como uma forma de substituir e aprimorar o Bacen-Jude, até então utilizado. O novo sistema contém a ferramenta denominada teimosinha, que é a reiteração automática e programada de ordem de bloqueio, de forma que a ordem é dada a partir da resposta da instituição financeira, sempre levando em consideração o saldo remanescente. Assim, não se mostra mais necessário que sejam expedidas sucessivas ordens de bloqueio relativas a uma mesma decisão, conferindo celeridade ao procedimento. A adoção do referido mecanismo visa a resolução das lides em menor tempo, em atenção ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência, e se mostra plenamente aplicável, até mesmo para evitar o esvaziamento do saldo da conta do devedor no interim entre uma ordem de pesquisa e outra, atendendo aos princípios que visam a satisfação do crédito do exequente, em especial o da efetividade da execução. É cabível, portanto, o emprego da ferramenta teimosinha para a realização de buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no Sistema Financeiro Nacional, até que seja satisfeita a execução, pelo que não se verifica óbvia sua utilização, sendo o ônus do devedor apontar eventual inviabilização da atividade empresarial causada pela utilização da ferramenta. Direito do consumidor. Resumo. É abusiva a prática consistente em condicionar as informações solicitadas via SAC ao fornecimento de informações pessoais do consumidor ou ao preenchimento de dados cadastrais, bem como é inadmissível a negativa de fornecimento do número de protocolo de atendimento. Processo. Recurso especial número 1.750.604, São Paulo, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta de produto e serviço deve assegurar informações corretas, claras e precisas,
Por isso, a apresentação de dados sobre procedimentos, produtos e serviços é dever de todo fornecedor e, mais ainda, daqueles que se mantêm na posição de prestadores de serviços públicos concedidos, os quais, na esteira do artigo 22 do Código Consumerista, devem ser adequados e eficientes. O Decreto nº 6.523, de 2008, ao regulamentar o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, com vistas a adotar seus dispositivos de efetividade, detalhou o funcionamento do Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, a fim de resolver demandas dos consumidores sobre informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços, sendo, na ampla maioria dos casos, o principal meio de comunicação entre o cliente e o fornecedor. O artigo 4º, parágrafo 3º, do referido decreto estabelece que o acesso inicial não será condicionado ao prévio fornecimento de dados pelo consumidor. Assim, condicionar informações ao prévio cadastro de dados viola o direito básico do consumidor ao amplo acesso à informação, além de contribuir para desestímulo do contrato pela citada via, ao submetê-lo a procedimento vagaroso. Ademais, o direito à privacidade é garantia constitucional que dispensa prejuízo concreto ou abuso materializado, não sendo sensato exigir dados de perfil do consumo para que haja, por parte de prestador de serviço, o cumprimento de seus deveres. Além disso, é inerente ao SAC a obrigação de conferir registro telefônico do atendimento, de forma a permitir que o consumidor acompanhe, por meio de registro numérico, as informações, dúvidas, reclamações, suspensões ou cancelamento de contratos e serviços que porventura venha a realizar. Nesse sentido, o artigo 5º do Decreto nº 6.523, de 2008, dispõe que será permitido o acompanhamento pelo consumidor de todas as suas demandas por meio de registro numérico, que lhe será informado no início do atendimento. Na mesma linha é o teor do artigo 7º da Resolução nº 632, de 2014 da Anatel, que regula os direitos do consumidor de serviços de telecomunicações, ao dispor que todo atendimento deve receber um número de protocolo a ser informado ao consumidor. A disponibilização do número do protocolo de atendimento ao consumidor constitui providência indispensável para conferir mecanismo probatório, bem como de proteção do consumidor, no sentido de que foi mantido contato com a empresa, possibilitando-lhe fazer valer seus direitos na prestadora de serviços, ao judiciário ou à agência reguladora competente, além do que é garantia da própria prestadora de serviço quanto à regularidade e a legalidade de sua conduta. Portanto, não se pode albergar prática abusiva consistente em condicionar as informações solicitadas ao fornecimento de informações pessoais do consumidor ou ao preenchimento de dados cadastrais. Tampouco é admissível a negativa de fornecimento do número de protocolo de atendimento. Direito do trabalho, direito processual civil. Resumo. Compete à Justiça Trabalhista processar e julgar pedidos decorrentes de relação de trabalho entre servidor público no cargo de agente de saúde pública, agente de combate às endemias e ao respectivo município, salvo seu ente público adotar forma diversa por meio de lei local. Processo. Agravo interno no conflito de competência número 199.231 de São Paulo, julgado em 5 de março de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em definir a quem compete processar e julgar, se a Justiça Trabalhista ou a Justiça Comum, pedidos decorrentes de relação de trabalho no cargo de agente de saúde pública entre servidor público e o município que previu a adoção de regime seletista. O artigo 8º da Lei nº 11.350, de 2006, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal e que trata das atividades dos agentes de combate às endemias, estabeleceu o regime seletista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, salvo seu ente público adotar forma diversa por meio de lei local, de modo que será seletista o regime aplicável apenas se estados, Distrito Federal e municípios não dispuserem de forma diversa. Agravo regimental no conflito de competência número 136.320 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Mauro Campbell Marques. Primeira sessão, julgada em 12 de novembro de 2014. A Lei Municipal número 3.935 de 2007, por sua vez, estabeleceu que os agentes comunitários de saúde ou os agentes de combate às endemias serão admitidos na forma do disposto no artigo 9º da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006, e submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT,
eis que são vinculados aos programas federais passíveis de descontinuidade. Artigo 6º. Direito do trabalho, direito tributário. A contribuição ao FGTS incide sobre as verbas relativas à ajuda de custo e ao adicional de transferência. Processo agravo interno no recurso especial número 2.123.785 do Rio de Janeiro, julgado em 24 de junho de 2024. Direito processual trabalhista e direito tributário. Resumo: não ocorre decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução de ofício das contribuições decorrentes da condenação. Agravo interno, recurso especial número 1.648.628 do Rio Grande do Sul, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia diz respeito ao prazo decadencial do crédito tributário concernente às contribuições previdenciárias oriundas de condenação no âmbito de reclamatória trabalhista. A Justiça do Trabalho, ao condenar o empregador a cumprir a obrigação trabalhista e a pagar as respectivas verbas salariais, reconhece uma obrigação tributária e a sentença é o título que fundamenta o crédito tributário. A sentença trabalhista, assim, substitui as etapas tradicionais de constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, englobando o lançamento, a notificação, a apuração do valor devido e a intimação do devedor para o pagamento, e autoriza a execução de ofício das contribuições decorrentes da condenação. Não se executa a contribuição previdenciária, mas o título que o corporifica. Não há que se falar, portanto, em contagem do prazo decadencial para o lançamento da contribuição previdenciária da data da prestação do serviço pelo empregado, visto que não é a prestação de serviço o fato gerador das contribuições, mas a decisão proferida na reclamatória trabalhista. Anteriormente, a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, a Fazenda Pública não tinha ciência do vínculo empregatício que gerou a obrigação tributária. Direito previdenciário, direito processual civil. Resumo: a isenção legal do preparo prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.203 de 1991 não se estende ao patrono da parte autora, no caso em que o recurso versar exclusivamente sobre verba honorária de sucumbência fixada em favor do advogado da causa. Processo: agravo interno no agravo de recurso especial número 2.246.596 de São Paulo, julgado em 29 de abril de 2024. Inteiro teor. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de afastar o pagamento de preparo, sob o fundamento de que, por se tratar de ação de prestação por acidente do trabalho, deve o seu trâmite ocorrer alicerçado na isenção legal de recolhimento de quaisquer custas, nos termos do artigo 129, parágrafo único da Lei 8.213. O tribunal a qual negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que a isenção prevista no referido dispositivo legal é dirigida exclusivamente ao interesse dos segurados da Previdência Social, não podendo ser aplicada a recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios. Nessa linha, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a isenção legal prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.203 de 1991 é dirigida ao interesse dos segurados da Previdência Social, súmula número 110 do STJ, não se estendendo ao patrono da parte autora, motivo pelo qual é devido ao preparo recursal, nos termos do artigo 99, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, no caso em que o recurso versar exclusivamente sobre verba honorária de sucumbência fixada em favor do advogado da causa. Direito tributário. Resumo: as anuidades devidas aos conselhos profissionais estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas em caso de recurso, sendo necessária a comprovação de remessa da comunicação. Processo: agravo interno no recurso especial número 2.133.371 de São Paulo, julgado em 17 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia decorre, na origem, de execução fiscal ajuizada por conselho profissional objetivando a cobrança de suas anuidades constituídas em CDAs.
O juízo de primeiro grau determinou que o exequente comprovasse a notificação do executado acerca das unidades cobradas, sob pena de extinção do feito, julgando, posteriormente, extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito ante a ausência da comprovação, sob o fundamento de que a falta de notificação regular implica a ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição do crédito tributário, conforme previsto no artigo 145 do CTN. Assim, a certidão de dívida ativa não gozava dos requisitos atinentes à liquidez e certeza do título executivo. A decisão foi mantida pelo Tribunal ACO. Observe-se que o posicionamento da Corte Regional encontra-se em conformidade com a orientação consolidada nesse Superior Tribunal, segundo a qual as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas. Em caso de recurso, será necessária a comprovação da remessa da comunicação. Recurso especial número 1.788.488 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Og Fernandes, segunda turma. Direito tributário. Resumo. É possível a apresentação de declaração retificadora do imposto de renda durante o processo de fiscalização, porquanto ainda não houve o lançamento do tributo devido. Processo. Agravo interno, recurso especial número 1.798.667 de Pernambuco, julgado em 17 de junho de 2024. Inteiro teor. A declaração do imposto de renda é o mecanismo ou instrumento por meio do qual a parte contribuinte promove o lançamento por homologação do crédito tributário. Nos termos da súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Este procedimento não oficioso de autoconstituição ou autolançamento, artigo 150 do Código Tributário Nacional, é suficiente para a formatação definitiva do crédito tributário, cabendo ao fisco o exercício da sua prerrogativa de homologar, ou não, a modalidade de lançamento levada a efeito pela parte contribuinte. Considerando que tanto a declaração original quanto a retificadora têm a mesma natureza jurídica, tendo a declaração original sido retificada, vale a informação mais recente e constante da declaração retificadora, que tem a mesma natureza e o mesmo efeito jurídico daquela, mas é posterior, sendo, conforme artigo 18 da medida provisória número 2189-49, de 23 de agosto de 2001, desnecessária a autorização da autoridade administrativa. Dessa forma, viola o disposto no artigo 147, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, a negativa de apresentação de declaração retificadora durante o processo de fiscalização, porquanto ainda não houve lançamento do tributo devido. Direito tributário. Resumo. É possível a tributação de serviços técnicos ou de assistência técnica prestados no exterior pelo imposto de renda retido na fonte no Brasil. Agravo interno ou agravo recurso especial número 2.348.304 Rio de Janeiro, julgado em 26 de junho de 2024. Inteiro teor. O STJ afirmou a orientação pela possibilidade de atribuição de serviços técnicos ou de assistência técnica prestados no exterior pelo imposto de renda retido na fonte do Brasil. Isso quando os tratados contra a dupla tributação celebrados entre os países prevejam, em seus protocolos anexos, a sujeição desses ao regime jurídico de royalties, ante a prevalência do critério da especialidade para a solução de conflitos normativos. Nesse sentido, a segunda turma reconheceu a incidência do IRRF na remessa de valores à empresa contratada, independentemente de transferência de tecnologia, na hipótese em que houver a previsão contida no protocolo anexo ao tratado que conferir situação ao regime jurídico de pagamento de royalties, cuja regra de tributação adota a fonte como elemento de conexão. No caso, adotou-se o posicionamento de que o artigo 7º dos tratados internacionais contra a dupla tributação possui natureza residual, cabendo a análise primordial de previsões específicas de tributação que, se omissas, autorizariam a aplicação da regra remanescente, tributando-se o valor no país sede da empresa estrangeira contratada. Recurso especial número 1.759.081 de São Paulo. Relator ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, DGE de 7 de abril de 2021.
Algumas das hipóteses já julgadas por esta corte envolveram casos de tratados contra dupla tributação celebrados com Argentina, Canadá, Chile, Peru e Portugal. Direito tributário. Resumo. No procedimento de revisão do lançamento tributário, a requantificação monetária da base de cálculo do imposto para adequação ao valor efetivamente devido pelo contribuinte configura-se erro de fato. Artigo 149, inciso 8 do CTN. Processo. Agravo do recurso especial número 2.362.445 de São Paulo, julgado em 4 de junho de 2024. Galera, chegamos ao final desse episódio e hoje nós tratamos do informativo com a edição extraordinária número 19, publicado dia 16 de julho de 2024. E se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe o comentário aí no Spotify e YouTube para as plataformas entenderem que os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais. Galera, e também não se esqueçam de comprar o nosso Combro pro Enan, que é o curso de Humanística e Processo Civil em Alta Performance por R$ 425, acessando o nosso site que também está na descrição do vídeo, que é www.aretejus.com.br. E você será redirecionado para a plataforma da Hotmart para adquirir os nossos cursos. Galera, também na descrição do vídeo tem os links para os nossos grupos de WhatsApp, Telegram. E também para você acessar os nossos materiais em PDF. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!